Continuação da leitura do livro O Pequeno Príncipe, capítulo 8. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas e que não ocupavam lugar nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde, e o Pequeno Príncipe resolvera vigiar de perto o pequeno broto, tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer e começou a se formar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia ao aparecimento de um enorme botão, sentiu que sairia dali uma aparição miraculosa, mas a flor nunca acabava de preparar sua beleza no seu quarto verde. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim, era muito vaidosa. Sua misteriosa toilette durava dias e dias, e eis que numa bela manhã, justamente à hora de o sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparara com tanta precisão, disse bocejando: eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O Pequeno Príncipe então não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade, respondeu a flor docemente. E eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão emocional. Creio que é a hora do almoço, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o Pequeno Príncipe, todo confuso, fora buscar um regador com água fresca e molhou a flor. Assim, ela logo atormentou-o com sua vaidade exagerada. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao Pequeno Príncipe: os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta, retrucou o Pequeno Príncipe. E depois, os tigres não comem erva. Não sou uma erva, respondeu a flor suavemente. Perdoa-me, não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paravento? Horror das correntes de ar não é muito bom para uma planta, notara o Pequeno Príncipe. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sobre uma redoma de vidro. Faz muito frio no seu planeta. Não é aconchegante. De onde eu venho? Mas ela parou de falar. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Envergonhada por ter se deixado apanhar com uma mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes, para pôr a culpa no Pequeno Príncipe. E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas. Então ela redobrara a tosse para causar-lhe remorso. Assim, o Pequeno Príncipe, apesar da boa vontade, do seu amor, logo começara a duvidar dela, levara a sério palavras sem importância e se tornara muito infeliz. Não devia tê-la escutado, confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta admirá-las, sentir seu perfume. A minha perfumava o planeta, mas eu não me contentava com isso. As histórias das garras, que tanto me irritara, devia ter me enternecido. Confessou-me ainda, não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgado pelos seus atos, não pelas palavras. Ela me perfumava, me iluminava. Não deveria jamais ter fugido. Deveria ter sentido sua ternura sobre os seus pobres truques. São tão contraditórias as flores, mas eu era jovem demais para saber amá-la. Capítulo 9. Creio que ele se aproveitou, para sua fuga, de uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem, revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade. Ele possuía 2 vulcões em atividade e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe.
revolveu também o extinto. Se eles são bem revolvidos, os vulcões queimam lenta e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões, por isso é que eles nos causam tanto dano. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos de rotina lhe pareceram naquela manhã extremamente doces. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sobre a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de insultos o surpreendeu. Ficou parado, totalmente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa ternura. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa que eu não soubesse de nada. Isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Procure ser feliz. Pode deixar a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento? Não estou tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos? É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: Não demores assim, que é muito irritante. Tu decidistes partir. Vai-te embora. Ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Capítulo 10. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, mas majestoso. Ah, és um súdito! Exclamou o rei ao ver o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe perguntou a si mesmo: Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O Pequeno Príncipe procurou onde sentar-se, mas o planeta estava todo preenchido pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na minha frente, disse o monarca. Eu proíbo. Não posso evitá-lo, disse o Pequeno Príncipe confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja, é uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o Pequeno Príncipe, todo atrapalhado. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, pois o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto, mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o Pequeno Príncipe. Eu te ordeno que te sentes, respondeu o rei, que puxou majestosamente um pedaço de manto de arminho. Mas o Pequeno Príncipe se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues.
apressou o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, indicou seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso, disse o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, assistiria não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste, a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver o pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como uma borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós? Respondeu com firmeza o pequeno príncipe. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se fundamenta na razão. Se ordenares ao teu povo que ele se lance ao mar, todos farão a revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que houvesse feito. Teu pôr do sol, tu o terás. Eu o exigirei, mas eu esperarei, no meu conhecimento de governante, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o pequeno príncipe. Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será por volta de 7h40 essa noite, e tu verás como sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Lamentava a falta do seu pôr do sol. E depois já estava um pouco aborrecido. Não tenho nada para fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça? Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar mais uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim mesmo em qualquer lugar, replicou o pequeno príncipe. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto à noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte tempos em tempos. Assim, a tua vida dependerá da tua justiça, mas tu o perdoarás sempre, para poupá-lo, pois só temos um. Respondeu o pequeno príncipe, eu não gosto de condenar à morte. Eu acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o pequeno príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador! Apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas,